Olá, meus companheiros, minhas companheiras do canal Sem Censura. Hoje, dia 23 de janeiro de 2018, véspera de um dia que vai com certeza entrar para a história, porque nós teremos lá no Rio Grande do Sul o julgamento do presidente Lula. E os companheiros devem estar acompanhando. A cidade já está completamente vermelha, de manifestantes apoiando, repito, não só o presidente Lula, mas também a nossa democracia que está sendo golpeada a cada dia por esse governo golpista e esse judiciário que está simplesmente corroborando tudo que está sendo feito. E eu resolvi destacar, através dessa mensagem, os crimes que o presidente Lula cometeu. O porquê que o Lula está sendo julgado. Eu elaborei uma lista com os 10 motivos que estão fazendo com que o presidente seja levado ao julgamento dessa maneira arbitrária, dessa maneira covarde e a tentativa de retirá-lo da disputa presidencial. Então nós vamos falar a respeito desses 10 motivos pelos quais o nosso presidente está sendo julgado. Motivo número 1. Lula criou o Bolsa Família e vários programas de transferência de renda. Esse programa do Bolsa Família, que é motivo de muitas críticas, ontem eu tive a infelicidade de ouvir um comentário completamente arrogante, dizendo que os nordestinos votarão no Lula porque são vagabundos. E como não gostam de trabalhar, gostam de viver em Bolsa Família, eles votarão no presidente Lula em outubro desse ano. Lamentável a gente ouvir esse tipo de comentário ainda, principalmente dessa elite corrupta, essa elite podre, essa elite que não tem nenhum tipo de sentimento humanitário. Então Lula está sendo julgado por isso, porque ele criou um dos maiores programas de transferência de renda, um programa que é copiado em vários países. E então, esse é o primeiro motivo. Motivo número 2, ProUni. Esse motivo é interessante a gente parar para pensar que antes do presidente Lula, lá em 1999, ainda no governo FHC, foi feito um levantamento e chegou-se à conclusão de que 99% dos universitários eram brancos e também eram classe média e classe média alta. Após a criação do ProUni, do programa de cotas raciais, da democratização do ensino superior, nós tivemos uma transformação muito grande. E o Lula está sendo julgado por isso também. Por quê? Quando o pobre tem acesso à educação, quando o pobre se forma em medicina, quando o negro consegue se formar em engenharia, isso desperta a ira da elite. Isso desperta a ira da Casa Grande. Então, ao criar oportunidades e promover, de certa forma, essa política de inserção do negro, do pobre na universidade, esse também é um dos crimes que o presidente Lula está sendo julgado. E o julgamento será amanhã. Motivo número 3. Ele se negou a estabelecer a ALCA e reforçou o Mercosul. ALCA, Acordo de Livre Comércio da América, iria fazer com que o Brasil se tornasse um simples quintal dos norte-americanos. E quando o Lula chegou ao poder em 2002, ele disse não ao ALCA e simplesmente reforçou o Mercosul. Ele disse não à política norte-americana que queria, sobretudo, estabelecer um monopólio das riquezas que existiam e existem até hoje, por enquanto, porque não sabemos o que virá nesse governo golpista na região da Amazônia. E Lula bateu o pé e falou que não à ALCA
e sim ao Mercosul, reforçou a política do Mercosul entre os países da América Latina. E isso também despertou a ira do governo norte-americano. Motivo número 4. Lula, no seu governo, o Brasil se tornou reconhecido internacionalmente. Antes, lá na época do FHC, aquela onda neoliberal de privataria que o FHC promoveu no Brasil, o nosso país estava de joelhos para a política norte-americana, né? Ao capital norte-americano que subjugava nossa riqueza, que subjugava o governo brasileiro, né? Agora não. Com o governo Lula, o que aconteceu? O Brasil se tornou reconhecido internacionalmente e com a política completamente independente. Não tinha mais aquela subordinação aos Estados Unidos da América. Motivo número 5. O Lula está sendo julgado porque a economia no seu governo, ela se desenvolveu de uma forma independente. Como eu acabei de falar, o governo brasileiro, na era Lula, não se submeteu ao capital dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Esse governo atual, que deu 10 bilhões aos banqueiros dos Estados Unidos, eles simplesmente acham que podem mandar no Brasil, né? Nesse governo. A época do Lula não. Então esse é um dos motivos também pelo qual o Lula será julgado. Motivo número 6. No gesto que demonstrou grandeza, Lula pediu desculpas ao povo africano por aquela aberração que foi o trabalho escravo. Então, no gesto que demonstrou um sentimento nobre do presidente Lula, ele pediu desculpas ao que os governos anteriores, lá no período do Império Brasileiro, que está registrado na nossa história, o que o Brasil acabou promovendo com relação à África no quesito escravidão. Então, ao fazer isso, ele demonstrou humildade e despertou, por outro lado, também a ira da elite brasileira. Motivo número 7. Lula está sendo julgado porque em seu governo houve geração de emprego e redução das desigualdades sociais. Então, os índices mostram, os coxinhas estavam preocupados somente com o número. Interessante que agora o número para eles parece que não faz sentido algum, né? Porque eles foram às ruas reclamar com 4% de desemprego no governo Dilma, e agora com 13%. Eles não fazem nada, não falam nada, né? Então, isso demonstra o quê? Que aquele movimento exigindo a saída da presidente Dilma, a presidente honesta, e foi tudo arquitetado, projetado pela Rede Globo, aliado àquele parlamento completamente sujo, completamente corrupto, comandado na época, sobretudo, por Eduardo Cunha e também pelo verme do Aécio Neves. Então, Lula está sendo julgado por isso também, porque no seu governo houve a redução da desigualdade social, e hoje nós percebemos que essa desigualdade está aumentando de uma maneira vexatória. Motivo número 8. Lula está sendo julgado porque ele já disse que, se for eleito, vai promover a democratização dos meios de comunicação. Nossa, Lula é comunista, gente. Ele vai impedir que a Globo, que os meios de comunicação, eles tenham liberdade de expressão. Não é isso. Eu não sei de onde que algumas pessoas, principalmente coxinhas, não sei de onde eles tiraram a ideia de que Lula é comunista, que vai promover aqui no Brasil a mesma política que existe em Cuba e na Venezuela. Não faz sentido. É coisa de quem não tem argumento para defender um ponto de vista elitista, né? E não é fazer com que o Brasil se torne um Cuba. Promover a democratização dos meios de comunicação é simplesmente acabar com o monopólio que a Rede Globo exerce nesse país. Porque é inadmissível que poucas famílias exerçam tanto poder dessa maneira. Com certeza os companheiros não sabem, mas o prédio da Globo ontem lá em Botafogo foi invadido. Por quê? De jovens militantes, não estou dizendo que são militantes do PT, mas são jovens conscientes
estão dizendo o seguinte, que não queremos mais ser manipulados pela Rede Globo. E uma emissora que foi o sustentáculo do golpe na Dilma também exige a condenação do Lula, porque simplesmente ele falou que vai democratizar os meios de comunicação. Repito, ele vai retirar o monopólio que a Rede Globo exerce, né? Que seleciona notícias que devem chegar à população. Não é impedir a livre expressão, nada disso. O grande objetivo é fazer com que todos tenham acesso à informação, e que seja informação imparcial, que seja informação de qualidade. Não fazer seleção do que deve ou não chegar à população. É a questão da imparcialidade. Motivo número 9. Lula consegue aglutinar ao seu redor milhares de pessoas. E são pessoas, em sua grande maioria, são pessoas pobres. São pessoas vagabundas. São pessoas nordestinas que não gostam de trabalhar, né? E ele tem esse carisma. Ele desperta essa paixão, essa esperança de mudança, de transformação. Repito, é lamentável nós ouvirmos, em pleno século XXI, seres humanos chamando o outro de vagabundo, diante de uma política que promoveu a retirada de mais de 36 milhões de pessoas da linha da miséria. Eles se esquecem da realidade do povo nordestino, que são obrigados a conviver com a seca extrema, que cultiva determinados alimentos e não consegue colher por causa do clima. E abre a boca para chamar essas pessoas de vagabundas. Então, é lamentável. E o que incomoda é simplesmente o fato de que ele conseguiu diminuir a desigualdade e conseguiu diminuir a miséria deste país. E isso incomoda muito. Motivo número 10 para encerrar. Lula, meus amigos, quando ele saiu da presidência com 87% de aprovação, após o seu governo, ninguém se lembrava mais do FHC. Sinto muito lhe informar, mas um torneiro mecânico com quarta série do ensino fundamental, ele se tornou o melhor presidente que esse país já teve. E depois do seu governo, ninguém se lembrou mais de FHC, ninguém se lembrou mais de Fernando Henrique Cardoso, porque simplesmente seu governo foi brilhante. E então, meus amigos, Lula estará sendo julgado amanhã por esses motivos. Já foi comprovado que o apartamento não é dele. Já foi comprovado que ele não tem ligação nenhuma com o triplex, que o nome dele não deveria estar nesse processo. Então, é lamentável sabermos que a política que chegou a esse patamar, que determinados grupos, determinadas pessoas estão se usando do sistema judiciário do nosso país para impor uma vontade política. E o interessante que os companheiros podem perceber que o Lula não está sozinho. Que se tivesse algum indício de culpa, pode ter certeza que o povo não estaria nas ruas. Pode ter certeza que o Sem Censura não estaria divulgando vídeos como esse. Se nós estamos nessa luta, é porque nós temos a plena convicção, olhando para a nossa história, olhando para tudo que já aconteceu neste país, nós sabemos que tudo está sendo planejado, tudo está sendo arquitetado para dar continuidade ao golpe. Eles não querem que um torneiro mecânico volte à presidência e ensine como governar este país. Eles não querem que um nordestino volte a governar essa nação, porque ele deu aula de como governar. Ele deu aula de humildade em reconhecer tudo que o Brasil fez de errado em sua história. E o interessante é que agora os coxinhas desapareceram. Interessante é que na época do governo Dilma, quando a gasolina estava, só um exemplo aos amigos navegantes, quando a gasolina estava R$ 2,80, R$ 2,90, até mesmo R$ 3, várias pessoas foram às ruas. Agora que nós estamos pagando quase 5, as pessoas desapareceram, né?
e infelizmente acabaram acreditando em pessoas como Ronaldinho Fenômeno, né, que votou em Aécio Neves e que agora disse que vai votar em Luciano Huck. Acreditaram em pessoas idiotas como essas, que compraram a briga achando que o problema da Dilma era a corrupção. O problema no governo Dilma não era a corrupção, tanto é que ela em nenhum momento levantou-se a acusação nesse sentido. A acusação, o pretexto para o golpe foi as tais pedaladas fiscais. Aí eu pergunto, você que bateu panela, você que está me ouvindo e que foi às ruas bater panela, melhorou? A sua vida melhorou diante de tudo isso que aconteceu, diante de tudo que está acontecendo? Você que é trabalhador, você que é trabalhadora, a sua vida melhorou? Com essa legislação que foi aprovada, com essa reforma trabalhista que foi aprovada, com o congelamento dos gastos públicos, sua vida melhorou? Que vai cortar investimento em educação, em saúde. A sua vida vai melhorar com a reforma da Previdência, que será votada no mês de fevereiro, perdão. A sua vida melhorou? Eu tenho certeza, eu tenho plena convicção, que se fosse no governo do PT, que muitos criticam, e podem perceber que boa parte das pessoas que criticam o PT, que criticam o governo Lula, são pessoas da classe média alta, porque eles se incomodaram quando um pobre se tornou médico, quando um negro se tornou engenheiro, quando as pessoas pobres passaram a ter acesso ao curso superior, passaram a ter o acesso a uma educação de qualidade. Porque ele é considerado um analfabeto, mas que foi um analfabeto que criou mais escolas técnicas, mais cursos superiores neste país. Então isso incomodou, isso incomoda. Então eles não querem deixar o Lula voltar por causa disso. Como eu já falei agora há pouco, já foi comprovado que o triplex não é dele. Estejamos atentos, o julgamento será amanhã e a campanha que lançaram através de alguns canais no YouTube é que todos estejam usando vermelho e com pensamento positivo. Pensamento positivo, oração constante, para que a justiça seja feita, para que aqueles juízes tenham a consciência e que não tenham só convicções políticas, que não sejam influenciados por essa elite sem caráter, por essa elite inescrupulosa, e que eles se atenham aos autos, porque esta é a função de um juiz. A função do juiz não é promover uma sentença, estabelecer uma sentença com base em concepções políticas, mas sim se ater aos autos, coisa que o juiz parcial de Curitiba não fez. Então, meus companheiros e minhas companheiras, meus amigos, estejam atentos. Como eu falei no comecinho dessa mensagem, estamos passando por um momento que será histórico. Amanhã estejamos conectados, eu estarei sempre enviando mensagens, atualizando todas as informações que chegarem. Um grande abraço a todos, saudações e até a próxima.